para nossa live, virada do dia intenso. Vocês estão vendo aí que eu tô com flowzinho, né, gente? Clarice foi para um treinamento e aí tô com ele. Gente do céu, é uma trabalheira. Quer ir? Leva flow, bota comida do flow, faz isso daqui, gente. É uma criança, né? Mas glória a Deus. Que música é essa? Linda essa. Então aqui um louvor pra gente, pra essa virada de dia. Nós somos em Neemias 12, live 1998. Daqui a pouquinho nós vamos fazer 2.000 lives. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ele. Amém? E nós vamos falar hoje que quem libera... Quem lembra das bênçãos de Deus vive mais com gratidão e esperança. Celebre aquilo que Deus fez. Registro de sacerdotes dos levitas serviram para gerações. E há uma organização do culto e Neemias faz uma celebração. 2 corais louvando a Deus pelos muros e a celebração e a alegria e o sustento do templo. Então nesse capítulo ele já está organizando tudo isso. Então vamos para a leitura da palavra. Espírito Santo, fala conosco, dá discernimento e sabedoria sobre essa palavra. Louvamos o teu nome nessa virada do dia, crendo que o Senhor é o Deus, o alfa, o ômega, o início e o fim. Obrigado, Jesus. Estes são os sacerdotes que essa palavra vai falar com o nosso coração, Pai. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram a Zorobabel, filho de Seatiel, com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Miadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes sacerdotes de seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serabia, Judá, Matananias, estes são os seus irmãos que dirigiram os louvores. E Baquibuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesuá gerou Joaquim, e Joaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonathan, e Jonathan gerou Judá. E dos dias de Joaquim foram sacerdotes, chefe dos pais, Seraías, Meraías, Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, Amarias, Joanã, Maluque, Jonathan, Sebanias, José, de Arim, Adna, Meraiote, Elcai, Ido, Zacarias, Gineton, Mesulão, Abias, Zicri, Miamim, Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, Semaías, Jonathan, e de Joiaribe, Matenai, Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, Amoque, Eber, Ilquias, Asabias, Gedaías, Nataniel, e dos levitas dos dias de Eliasibe foram escritos chefes dos pais, Joiada, Joanã, Jaduá, como também os sacerdotes ao reinado de Dário Persa. E os filhos do Levi foram escritos como chefe dos pais, livro de crônica até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Zerabias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvar e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Taimon, Acube eram porteiros que faziam a guarda da tesouraria da porta. Estes viveram nos dias de Joaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias e o governador do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os lugares para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazer dedicação com alegria, louvores e cantos, saltérios, símbolos e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto Campina como arredores de Jerusalém, como aldeias de Netofate, como também na casa de Gigal, dos campos de Geba, a Azimavete, porque os cantores edificaram para si aldeias ao redor de Jerusalém e purificaram os sacerdotes e os levitas, logo purificaram o povo. E as portas e o muro, então fizeram subir os príncipes de Judá sobre o muro
Ordenei dos grandes coros da procissão, um na mão direita, outro no muro do lado da porta de monturo, e com ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos do sacerdote com trombetas, Zacarias, filho de Jonta, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Macaías, filho de Jacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarael, Milalai, Maai, Nataniel, Judá, Anani, e com os instrumentos musicais de Davi, homens de Deus, Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta de fronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até as portas das águas dos lados do oriente. E segundo o coro ia na frente, e eu após ele, a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha, da porta do peixe, e pela torre de Ananeel e da torre de Meá e da porta das ovelhas, e pararam na porta da prisão. Então os coros pararam na casa de Deus, como também eu, a metade dos magistrados comigo. E o sacerdote Eliaquim, Maaseias, Mini-Amim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com trombetas, como também Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão, Ezer faziam ouvir os cantores juntamente com Jezraia e superintendente, e ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios, se alegraram, porque o Deus os alegra na grande alegria de mulheres e meninos, e alegraram de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Então, quando nós temos Deus no coração, a gente se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força, porque quando nós estamos na alegria, nós estamos na melhor frequência, nós estamos gratos e em contentamento com o que o Senhor faz, e sabemos quem é Ele, porque quando a gente se alegra em Deus, nós sabemos quem é o Senhor. Também no mesmo dia se nomearam homens de câmeras, dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias do dízimo, para juntarem nelas nos campos da cidade, parte da lei, sacerdotes para o levita, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes, dos levitas que assistiam ali. E observava os preceitos de Deus, a purificação, como também cantores, porteiros, conforme o mandado de Davi e seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde o dia da antiguidade, havia chefes e cantores e cânticos e louvores, ação de graças de Deus. Por isso todo Israel já nos dizia de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava cantores os porteiros das porções de dia, e santificava as porções dos levitas, e os levitas santificavam aos filhos de Arão. Glória a Deus, né? Aí vamos lá, gente, ó. O que a gente tira desse ensinamento? Primeiro, devemos celebrar as vitórias que Deus nos concede. Não fique só buscando conquistas. Agradeça as que você recebeu, um coração em contentamento, né? E 2, a gratidão fortalece a fé. Lembrar das vitórias fortalece a nossa fé. Terceiro, a adoração deve cultuar, a adoração deve cultuar a Deus, né? E toda conquista deve nos aproximar de Deus. A alegria também é uma expressão espiritual. Quando eu estou alegre, eu sei que Deus está fazendo, eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei qual é o mover dele na minha vida. E a presença de Deus traz alegria. Então, se eu carregar a presença, eu sou uma pessoa alegre. Faz sentido? A obra de Deus precisa de continuidade. E nós temos momentos especiais e nós precisamos ter compromisso e sermos constantes quando estamos falando com o que o Senhor faz. Então, declare hoje, ó, só assim, ó, gratidão, Deus. Gratidão, Deus. Gratidão, Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti e que a presença dele te renove e te alegre. Que toda frustração, todo incômodo, toda situação de tristeza se transforme em alegria nessa virada do dia. Fica com Jesus.